aquela pausa para o café. Um pouco de café quente em uma tarde fria, aproximadamente 15 graus aqui na minha cidade, no cair da tarde. Eu estou atendo aqui um grande streamer, um padrão Big Game Changer. Este padrão de streamer aqui, que eu batizei de Game Over G1, um padrão sem a barbela, e Game Over G2 seria com a barbela, tá? E o que traz esse streamer aqui de inusitado com o nosso esboços antigos de dicas de atado? Vocês vão entender aproximando um pouco mais a câmera. Prato cheio para quem gosta de streamer grande, né? Ainda mais nesse padrão articulado, não é? Com a estrutura corporal articulada. E como eu fiz esse grande streamer aqui? Para começar, esse grande streamer aqui não está finalizado, mas ele foi feito totalmente com material reciclado. Vamos entender um pouco mais como e quais materiais utilizei. E por que eu estou aplicando então este streamer dentro do nosso vídeo esboços antigos e dicas de atado. Vocês já vão entender. A cauda dele é feita em duas partes, como vocês podem ver aí, segmentada nas suas extremidades, tá? É um material flexível, sendo este uma lona de banner reciclado. As articulações foram feitas com material de aço inox, tá? Este aqui de 0,70 milímetros, tá? A parte que faz essa composição estrutural aqui, que cobre e recobre, é uma escova de Duben, que eu já ensinei a fazer com tecido de guarda-chuva, que é a parte preta, e brilho dourado, que faz a composição e o mix desses dois materiais reciclados, tá? Esse brilho é um cabelo de anjo, também comprado em papelaria, é um material muito simples. Essa parte de cima do dorso e da barriga é composta de fibras de cordas trançadas, desfiadas e alinhadas. A parte aqui de baixo são cerdas plásticas e um pouco de corda desfiada na cor mais alaranjada. Aqui nós temos então um cilindro de EVA, que eu mostrei no vídeo anterior, como retirar de um chinelo velho, e as laterais da cabeça, seguindo o nosso padrão de esboços e dicas de atado, vai sair dessas duas laterais aqui de uma cartela de comprimido. Aqui estão as duas laterais, como eu já ensinei, e elas vão ser colocadas aqui para assim complementar a cabeça do streamer. Ele finalizado na versão G1 vai levar então o acabamento com a resina Pescarte padrão standard nas partes superior, inferior e na proteção aqui desta lateral dos olhos. E nós vamos selar com luz ultravioleta, de forma que este padrão aqui se transforme num padrão Game Over G1. E por que G1 e não G2? O G2 ele já entra com uma barbela reciclada de uma garrafa PET, que vai ser colocada na parte inferior aqui, gerando então a versão Game Over G2, para quem gosta de um streamer articulado com barbela. Sendo assim, tá? Nós temos uma versão G1 e G2, sendo a G2 um padrão mais revolucionário, moscas ou streamer com barbela, que hoje em dia já está se tornando normal. Você ter barbela, você ter hélice, tá? Isso está começando a ser implementado. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui inovador. Eu não gosto de manter o tradicionalismo no atado de mosca. Agora recomendo àqueles que assim comecem iniciar pelo básico e iniciar pelo tradicional. Com o domínio das técnicas, comecem a avançar então
evoluindo para padrões sem barbela e depois com barbela. Sempre válido experimentar. Vamos continuar o nosso esboços antigos e dicas de atados, trazendo mais inovações. E esta mosca aqui em particular, nós depois vamos detalhar um pouco mais e ela vai ser apresentada depois a vocês, talvez em vídeos posteriores, tá? Como a sua metodologia de atado. Apesar de ser uma mosca que todos já conhecem e já têm uma noção prévia. A única novidade que eu estou colocando são os materiais inusitados que compõem a mesma. Variadas formas de se utilizar um produto muito simples, que seriam as cartelas de comprimidos, né? Já foi explicado para vocês e aqui está demonstrado de várias metodologias. Sendo essas cartelas com esse compartimento redondo, que facilita bastante para criar vários tipos de cabeça, de pequenas até bem grandes, né? Como é o caso desta aqui, ó. Muito bem, utilizando o Rattler, sendo ela uma cabeça 3D, não é? Ou uma cabeça que você possa colocar lado esquerdo ou direito, tá? Podemos utilizar em grandes streamers, como foi o caso aqui do Game Over, tá? G1, e o G2 eu vou aplicar então uma barbela reciclada, tá? Desta área aqui da garrafa, ó, da garrafa PET. Essa área aqui e esta área aqui de baixo costuma ser a área mais resistente da garrafa. Essa parte central aqui, ó, dá para fazer colher, dá para fazer outras coisas. Mas a resistência maior sai sempre dessas extremidades aqui, o gargalo e o fundo, tá? Como é que eu faço isso? Esse material, ele sai da seguinte forma. Nós tiramos então essa parte aqui do gargalo, ó, tiramos daqui, tá? Depois nós vincamos essa estrutura aqui com o uso de um torno de bancada, tá? Para dar uma resistência e uma aderência melhor aqui, para a linha e a cola pegar. E depois assim damos o shape no feitio da barbela. E com a barbela finalizada, nós aí vamos utilizar então o nosso streamer aqui e colocar aqui embaixo e depois fixarmos a cabeça da nossa mosca, utilizando logicamente as resinas da Pescarte, tá? Uma resina de padrão UV, muito boa por sinal. Muito bem. E outro padrão de cartela de comprimido, que no caso possui esses comprimidos mais alongados. Ah, Marcelo, isso aí não tem muita utilidade não. Eu vou descartar. Essa não tem o compartimento redondo. Pelo contrário, esta região aqui, ó, vai outra dica aí, ó. Esta região aqui de área folhada aqui, ó, tá? Que é um acetato combinado com esse alumínio, tá? Dá para aproveitar para fazer cabeças muito próximas dessa aqui, ó, tá? Muito parecidas com essa em tamanhos diferenciados, não para colocação talvez numa truta juvenil como esta, mas aqui, ó, para um alevino de uma truta ou de um outro peixinho qualquer que a gente queira representar, ó. Tá vendo? Aqui utilizando a cauda que eu já ensinei, ó, a cauda flexível, tá? E a estrutura aqui de trás, ó, feita com banner, tá? O mesmo esquema aqui, muito similar que eu usei aqui nesta truta, tá? Muito bem. E que outros materiais e que outras iscas nós podemos fazer e utilizar? Vamos entender um pouco mais isso. Uma outra isca que nós podemos então utilizar com materiais reciclados são esses padrões aqui que eu desenvolvi de forma caseira, imitando pequenas spin and glue ou varejeiras. Essas aqui com um peso bem inferior à original. Uma spin glue original, que é uma isca artificial, ela pesa em torno de 1,5 gramas a 2,5 gramas, o que traz um peso grande para arremessos dentro da nossa modalidade de fly. Isto traz com que você vá para arremessar
um spin glue, você precisa de uma vara de padrão 8, 9, ou uma vara 8 com linha 9, e assim você obter uma distância razoável e tirar proveito deste padrão aqui de isca artificial. Não esquecendo que precisamos botar então um distorcedor para evitar que assim a linha do seu líder venha a se torcer. E como eu fiz para conseguir baixar o peso e conseguir arremessar esta aqui, por exemplo, numa vara 4 e esta aqui numa vara 6? Eu alterei os materiais da estrutura destas varejeiras. De que forma? Vamos entender. A estrutura corporal, então, pode ser feita de balsa, como foi feita esta, EVA, cortiça, isopor, de boia. Já mudei bastante a estrutura do peso. A hélice aqui nós podemos fazer com a parte de garrafa PET, não é? A lateral, e aqui também para baixar o peso utilizei a cartela do comprimido. O anzol aqui eu estou usando um anzol Shinu número 2 com a farpa amassada, tá? Ó. Uma micro miçanga e uma haste ou armadura de aço inox de arame 0,25 a 0,35. O conjunto total fica bem leve. Esta fica com 0,3 a 0,4 gramas e esta aqui com 0,5 a 0,7 gramas. Ou seja, 1/3 a 1/4 do valor de uma spin glue original. Muito bem. E a parte interna aqui? O que eu usei para não desgastar esse material, que é mais frágil, nessa armadura? Eu botei aqui um conduto plástico interno, dando aqui a guia deste arame aqui, né? Que vai conduzir aqui a nossa isca. O que eu faço então e como eu cheguei a essas spin glues aqui? Vamos entender melhor isso aí. Utilizando então um vazador, que nada mais é do que um tubo reciclado aqui no caso do guarda-chuva, este aqui com um diâmetro de 1,2, eu retiro então de uma cortiça, de uma balsa, tá? De uma boiazinha desta aqui, de isopor, ou do EVA. No caso eu optei pelo EVA. Retirei então o cilindro de EVA, tá? E vou fazer o processo de tornear. Então eu vou utilizar aqui a minha agulha de vareta de guarda-chuva ligado a uma Dremel ou uma furadeira. Utilizando o meu anteparo, coloco aqui o meu material a ser torneado e com uma lixa eu vou fazer então a modelagem do corpo. Essa estrutura aqui fica muito similar a um peão, muito no tamanho desta aqui, ó. Muito próxima no tamanho desta aqui, que eu consigo arremessar com uma vara 4. Muito bem, tiramos daqui. O material já está pronto. Vamos utilizar então o tubo. O tubo pode ser reciclado de cargas de caneta esferográfica, desse tubinho aqui que é de pirulito, né? Daquela bala, uma balinha que fica aqui, as crianças jogam fora, a gente aproveita. Ou canudinho de cotonete. O canudinho de cotonete ele é bem mais leve e resistente. Então vamos usar esse aqui. Nós introduzimos aqui e para que este aqui não passe direto, a gente cria aqui um lábio com um pouquinho de calor. Criou esse lábio, coloca aqui um pouquinho de ciano, né? E leva até aqui em cima. Aqui embaixo nós segmentamos e damos também um calor. Muito bem. Agora vem uma etapa importante. Definir o encaixe das asas. As asas vocês podem ver que elas trabalham em X, tá? Elas fazem isso aqui. Como é que eu faço então os cortes? Eu tenho já uma aqui finalizada e eu vou demonstrar a vocês aqui. O primeiro corte ele é feito nesse sentido aqui, ó, tá? E o outro corte
é colocado no sentido oposto. No sentido oposto, ó. Tá, ó. Um fica de um lado e outro fica do outro, ó. Tá vendo? Muito bem. Cortado, então, sem atingir o tubo, tá? O corte não pode ser muito fundo para não chegar até o tubo. Finalizada essa etapa, vamos então à asa. A asa eu recorto desta chapinha aqui e vou guardar aqui, ó, nessa caixinha que eu já estou reciclando também, vários padrões de asa já cortados, em vários shapes aqui. Posso utilizar nas minhas Spin Glue, como também posso utilizar em algumas moscas, como tanajuras, besouros. Recortei a asa, separei, as asas estão aqui já finalizadas, tá? Eu posso, então, melhorar a situação. Como melhorar? Se eu, por acaso, utilizei uma cartela de cor branca, eu posso passar um verniz dourado, prateado, pintar com canetinha, tá? Ou revestir com fita de material holográfico, tá? Foi o caso desta aqui. Eu forrei de um lado e de outro, tá bom? Posso fazer isso nas duas asas. Vamos, então, compor aqui as nossas asas. Nós encaixamos as nossas asas aqui. Antes de colar, fazemos então uma análise aqui de comprimento, de posição, de ajuste de balanço. E assim, vamos testar se mais aberta, se menor, se maior. Tudo isso aí a gente vai compor com a tesoura. Cortamos com a tesoura e ajustamos. Vamos dizer que eu estou satisfeito com essas asas aqui. Vamos fazer um teste aqui de balanço, se ela vai movimentar com um sopro. Perfeito giro. Com isso nós tiramos assim com cuidado da agulha, aplicamos aqui a nossa cola à base de cianoacrilato, de um lado e de outro, e o acabamento pode ser feito com o esmalte colorido ou com as canetas à prova d'água de várias cores. O acabamento final dessa estrutura, para assim proteger melhor, pode ser feito com uma resina padrão Pescarte, UV ou verniz de uso geral. Usamos então a armadura feita com aço inox, utilizando então um alicate para fazer 2 olhares. E aí completamos a nossa isca, tá bom? Dependendo do padrão que você vai usar, ela pode ficar de uma vara 4 a 6. Tranquilamente você tira bons proveitos com uma isca tão levinha, feita de forma caseira. Vamos continuar o nosso estudo dos esboços e dicas de atado no próximo vídeo.